estudados na literatura parapsicológica sobre telepatia. Todos os fenômenos inconscientes, como o próprio nome diz, não podem ser conhecidos pelo consciente. O consciente não sabe do que se trata. Por isso que nós às vezes sonhamos com coisas tão mirabolantes que depois, quando a gente acorda conscientemente, a gente diz assim: não estou entendendo nada. Eu sonhei com coisas sem pé e nem cabeça. Mas existe um sentido inconsciente. Então, quando nós temos um fenômeno inconsciente, o nosso consciente não sabe lidar com aquilo, não reconhece como próprio. Então ele tem a necessidade racional de atribuir a algo ou a alguém. E geralmente a gente atribui a espíritos, a deuses e por aí em diante. O nosso inconsciente, ele possui uma característica importante. Ele é um grande dramaturgo, no sentido de ser um grande criador de imagens, de imagos. A linguagem falada, verbal, racional é fruto do consciente. O inconsciente possui uma linguagem pré-verbal, uma linguagem feita de imagens. Então o nosso inconsciente é um grande dramaturgo, ele cria imagens. E ele também é uma grande escola de línguas não verbais. Depois a gente explica melhor isso. Olhem aqui esse exemplo que vocês vão entender. Esse exemplo está registrado em um dos livros, que eu vou deixar a bibliografia aí na descrição dos vídeos. A senhora Bishop, viajando pelas montanhas rochosas, travou uma íntima amizade com um homem mestiço chamado Jim Mountain. Numa conversa, ele me disse, escreveu a mesma, ele disse a ela: eu irei ver-te quando morrer. 10 anos mais tarde, estando em Interlagos, de manhã, escrevendo no seu quarto por volta das 6 horas, vejo o Sr. Mountain diante de mim. Seus olhos estavam fixos em mim. Ele me dizia em voz baixa, mas muito distinta: eu vim como tinha prometido. Depois, ele me fez um aceno com a mão e me disse adeus. A senhora Kerr, que estava no meu quarto, também viu, e tomamos nota do acontecimento, escrevendo a data e a hora. A notícia da morte de Jim Mountain nos chegou mais tarde. Segundo o registro de falecimento, Jim Mountain falecera em Collins, no Colorado, 7 de setembro às 15 horas. A hora correspondente às 10 horas em Interlagos. Veja, ela teve a alucinação inconsciente de ver esse homem que ela conheceu, que prometeu que antes de morrer viria visitá-la, provavelmente tiver algum laço afetivo. Ela vê inconscientemente ele fala com ela: estou me despedindo, e some. Veja bem, a dramatização do inconsciente. O que aconteceu? O homem no leito de morte desejou vê-la, falar com ela, telebulia, se comunicar com ela. Ele no Colorado, ela em São Paulo, em Interlagos. O inconsciente dela de alguma forma captou aquela mensagem e dramatizou a cena. Ele vindo falar com ela, estou me despedindo e etc. Olha que interessante. Ele morreu às 10 horas da manhã. Ela teve a visão às 6 horas da manhã. Por quê? É o espírito dele que se comunicou? Claro que não. Ele estava em estado de morrente. Ele estava morrendo, não estava morto. Estava nas portas da morte. Então desejou se comunicar com ela, mas só morreu algumas horas depois. Ainda estava vivo, talvez em agonia de morte, desejou se comunicar com ela, e aí então o inconsciente dela captou a mensagem e dramatizou o fato. Ok? Isso é um exemplo do inconsciente enquanto criador de imagens. Ok? Agora vou dar um outro exemplo do inconsciente enquanto escola de línguas no próximo vídeo.